Olá, meus amores, bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje a gente vai dar continuidade à óptica geométrica. Nós vamos falar sobre espelho, espelho, espelho meu. Existe uma professora mais surtada do que eu? Acho que não. Então, galera, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre espelhos, sobre essa magia, o que que acontece, o mundo por dentro do espelho. É o mundo paralelo, não viaja, Strength Things, não viaja. Nós vamos falar sobre óptica geométrica. A luz, ela sempre se comporta de maneira, a gente sempre vai interpretar a luz de maneira geométrica, como uma reta, sempre retilínea. A gente sabe que a luz não é isso, é uma dualidade, mas a gente vai ver, para entender formação de imagem, como se foca, rotação, espelho, translação, campo visual, a gente sempre vai estudar a óptica como um segmento, a luz como um segmento de reta. Eu vou compartilhar com vocês aqui já o conteúdo e começar a nossa aula de hoje. Oh yeah! Então vamos lá. Deixa eu ajustar aqui. Tá vendo esse espelho aqui? A gente vai usar bastante ele, hein? Olha, dá para falar até sobre campo visual. Cara, pega um espelho, dá uma pausa no vídeo, pega um espelho, que ajuda muito. Aliás, eu vou pegar um espelho, tá? Eu tenho aqui, não preciso pegar. Então, dando continuidade aos nossos espelhos planos. Gandã, vaza, agora vamos refletir. Como a imagem é formada dentro do espelho? Como isso acontece? Como isso se dá? Então, a matéria de hoje é sobre espelhos planos, né? A gente não vai falar sobre espelhos esféricos agora. Nós vamos falar sobre os espelhos planos, e os espelhos planos são coisas mais tranquilas, né? As características dos espelhos planos, as observações são as coisas mais tranquilas que existem, tá? Primeiro, para ter uma imagem, é porque tem, obviamente, um objeto. Então, esse vaso vai ser meu objeto. E a imagem formada por ele, eu já disse, né? O que está dentro do espelho vai ser a imagem, ok? Agora, repara algumas características. Ele muda o tamanho do meu vaso? O meu vaso aparece de ponta cabeça ou ele parece direitinho aí como eu vejo? Então, a gente vai aprender hoje algumas características das imagens formadas, né? Em relação ao objeto. Vamos lá. E a gente vai chamar, a gente tem que entender alguns nomes para a gente não ficar perdido. E vocês vão ver ângulo de incidência. Vocês vão ver normal. Ah, olha, normal aparecendo aí de novo, minha gente. E vocês vão ver o ângulo, o ângulo de reflexão, ou raio refletido, tá? Eu tenho raio incidente. Analise incidente, incidir, aquele que entra, ok? Raio refletido, tá saindo, ok? E a reta normal. A gente vai ter que aprender sobre esses nomes agora, ok? Tá aí, um exemplo de um espelho. Esse vai ser o espelho, ok? Tem um espelho aqui. E eu tenho aqui, olha, algum objeto sendo iluminado e vai o raio incidente batendo no espelho. E olha aqui que eu vou ter também no mesmo plano, no mesmo meio, ok? Olha aqui que eu vou ter, olha que interessante. No mesmo meio eu vou ter o raio refletido. E a separação entre o raio incidente e o raio refletido, eu vou traçar uma reta perpendicular ao meio, ao plano. Qual é o nome disso? Normal. Então, vou colocar uma normal aí para poder destacar para mim quem é aonde começa o raio incidente e termina, e aonde começa e termina o ângulo do raio refletido, ok? Então, vamos lá recapitular? Raio incidente, raio refletido, normal, ângulo do raio incidente, ângulo com raio refletido. Reparem que esses ângulos têm a ver com a normal e não com o espelho. Se liga nisso, ok? E aí, para que haja uma imagem no espelho plano, eu tenho que ter algumas leis. Essas leis têm que ser obedecidas, amém? Então vamos lá. Primeira lei: o raio incidente, anormal e o raio refletido são coplanares. Ai, Ana, estão no mesmo meio, estão no mesmo plano, ok? Como essa foto aqui mostrou. Estão no meio ar? Ou estão
a gente enxerga no espelho, a imagem que a gente enxerga são os prolongamentos dos raios luminosos. Só que agora eu sei que para que eu enxergue, eu tenho que ter o raio incidente e o raio refletido. Então, sem muitas delongas, eu tenho que, ó, raio incidente, raio refletido, ok? E é normal. E elas vão ser coplanares. E além de coplanares, gente, o que vai acontecer? O ângulo de incidência e o ângulo do raio refletido, eles vão ser iguais. Num espelho plano, então vamos lá, recapitulando, num espelho plano, olha só, a lei mais fácil que você vai ver em toda a sua vida. Primeiro, raio incidente, raio refletido e anormal, elas estão no mesmo meio. Raio incidente, e o ângulo do raio incidente, o ângulo do raio refletido são iguais, ok? Pronto. Acabou. Tchau, até a próxima aula. Tô brincando, gente, ainda tem só mais um pouquinho de explicação aqui. Então, agora que eu já entendi, Ana Lídia, isso já facilita a minha vida para formação de imagem? Vamos aprender a construir uma imagem. Para construir algumas imagens, eu tenho que seguir também as características dessa imagem, né? Para que eu consiga observar, para que um observador consiga ver a imagem refletida pelo espelho, é preciso que os raios provenientes do objeto sejam refletidos pelo espelho e alcancem o olho. Isso só pode acontecer para diferentes posições do observador. Beleza, Ana? Então, eu coloquei em um objeto, que pode ser essa seta aí, de A até B, e o observador olhando. E repare que o observador, ele vai ver o raio refletido? Ou ele vai ver o prolongamento? Ele enxerga pelo raio refletido. Mas esse raio refletido é proveniente de onde? Da imagem formada dentro do espelho, ok? Então, coloca um espelho aqui. Espelho, espelho meu. Aqui é a parede, né? Aqui é a parede. Mas a imagem, ela vai ser formada aonde? Dentro do espelho, ok? Aqui dentro do espelho. Beleza. Então, olha, eu sei que o que eu vou enxergar tem a ver com os raios refletidos. Mas aonde é formada essa imagem em relação ao objeto? Onde é formada essa imagem? Dentro do meu espelho, pelos prolongamentos que eu vou fazer aí dentro do meu espelho, ok? E toda vez que eu tenho uma imagem formada dentro do espelho, gente, a gente vai chamar de virtual. Já guarda isso no coração, ok? Tá, então, uma característica que você já aprendeu. Imagens que são formadas dentro do espelho são imagens virtuais. Guarda isso no coração. Mas, Analise, tem alguma imagem que vai ser formada fora do espelho? Você já percebeu? Na verdade, você sabe como a mente processa a imagem? Você sabe como a imagem é feita dentro da sua cabeça? Os raios de luz entram. Quando eles vão, ele tem que bater em alguma coisa para refletir. É a retina. E quando ele reflete, gente, como é que a imagem é formada lá dentro? Ela é menor, de cabeça para baixo. Gente, nossos olhos funcionam como espelhos esféricos, lentes esféricas. Aí a gente vai aprender sobre tudo isso. Mas uma imagem real é uma que está... Eu não vou começar a falar sobre isso não, que isso é espelho esférico, né? Vamos falar sobre imagem virtual. Toda imagem virtual é aquela que é formada dentro do espelho, ok? De maneira direita. Como assim de maneira direita? Olha, lembra da primeira imagem que eu mostrei do vaso? A boca do vaso estava para baixo ou estava para cima? Estava de ponta cabeça? Não, ela estava direita, estava normal. Então, a imagem do espelho plano, ela vai ser virtual, direita. O que mais eu consigo observar? Vamos lá. Coloquei uma foto de um observador, aqui um ponto. Repare que a distância, olha só que legal, outra observação. A distância entre esse ponto em relação ao espelho vai ser a mesma distância do espelho em relação à imagem formada. Então, peraí, a imagem é virtual, a imagem é direita, porque ela não fica de cabeça para baixo, então ela não é invertida, ela é direita. A imagem, ela vai ter sempre a mesma distância do objeto. Mas o que a gente pode falar? Ela vai ter a mesma altura. Olha lá, olha esse objeto aqui. Vamos relacionar tudo que eu falei agora, recapitulando tudo. Eu tenho aqui mesmo tamanho? Mesmo tamanho. Eu tenho a mesma distância do espelho do objeto até o espelho?
sim. O da imagem até o espelho, eu tenho a mesma distância. Ok? Então, tem tamanho igual, distância igual, imagem virtual e direita. E agora você acabou de dar as características de um espelho, a formação de um espelho, a formação de imagem num espelho plano, ok? Como eu coloquei, o tamanho da imagem é o mesmo tamanho do objeto. A distância também vai ser a mesma. Só que aí, matematicamente, né? Como é que eu vou fazer essa conta, Ana? Aqui é dentro do espelho, ok? Então, digamos que aqui é 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Todo valor que for negativo, eu já sei que eu estou falando da imagem formada dentro do espelho, ok? Aqui vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam, gente? Então, digamos que daqui para cá eu tenho, sei lá, vou chutar, bem feio, 3 metros. Analise que distância. Ok, daqui para cá eu tenho 3 metros. Adivinha qual vai ser a distância da imagem em relação ao espelho? 3 metros. O tamanho são 2 centímetros. Então, o tamanho também o seu objeto tem 2 centímetros, na imagem também vai ter 2 centímetros. Muito simples, né, Ana? Simples. Então, vamos lá. Recapitulando tudo. Só faltou uma coisa que a professora não falou aqui. Pausa o vídeo. Pega assim uma blusa com dizer e vai se olhar no espelho e ver o que está escrito. Ele vai estar sempre enantiomorfórmica. Quase que não sei. Sempre vai estar oposta. A gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. A característica dos espelhos planos é uma imagem sempre virtual, direita, oposta, ok, ver a ambulância. Se eu vou ver pelo retrovisor a ambulância, por que ela tem que estar escrita de maneira direita? Ela tem que estar escrita da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Como é que a gente escreve? Ai, Annalise, eu nunca observei. Ai, a gente escreve da esquerda para a direita. E a imagem esquerda vai ser o quê? Oposta. Entendeu por que é oposto? Simétrico, porque a distância entre a imagem e o objeto vão ser o mesmo e do mesmo tamanho. A altura vai ser a mesma, ok? Eu queria colocar muito Jackinho aqui nessa foto, mas ele não fica parado, então eu escolhi essa. Beleza, galera? Essas são as características de um espelho plano. Bem simples, né? Então, vamos continuar a nossa aula no próximo vídeo.